Olá pessoal, eu hoje venho falar-vos da última leitura que eu terminei, que foi o livro do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ou Fahrenheit 451. Este título vocês já devem saber, mas vem então do facto de ser esta a temperatura a que ardem os livros, ou pelo menos o papel dos livros. Ray Bradbury é um escritor americano, nascido no estado do Illinois em 1920, mais conhecido pela quantidade impressionante de contos que publicou em vida, cerca de 500, muitos deles inserindo-se no género da ficção científica, como é o caso aqui da sua obra-prima. Eu poderia ter lido este livro na sequência de grandes outros romances do género da ficção científica, grandes distopias, ou utopias, como vocês preferirem ver a coisa, como por exemplo o 1984, do George Orwell, o Admirável Mundo Novo, até o Nós, do Zamiatin. A verdade é que esta leitura não se proporcionou nessa altura. Eu penso que nessa altura não haveria propriamente uma edição facilmente acessível ou disponível deste livro editado cá em Portugal. Agora, sim, felizmente existem algumas edições disponíveis, se calhar graças à adaptação que saiu em 2018. Finalmente existe o livro disponível cá em Portugal. Enfim, nós tínhamos cá em casa esta edição, em inglês, preciosa, com uma excelente introdução, da 50ª edição deste livro, feita pelo Ray Bradbury, e também um afterword, um comentário final, que eu achei simplesmente sensacionais. Eu já passo a falar. Eu antes preciso dizer que eu tinha um ligeiro preconceito com este livro. É preciso admitir. Isto porque a mensagem que me chegava, ou pelo menos que eu ia vendo, era talvez muito generalizada, ou até, depois de ter lido este livro, muito redutora, infelizmente. Que é, simplesmente, quando as pessoas dizem que o Fahrenheit 451 fala sobre bombeiros que, em vez de apagar incêndios, causam incêndios, queimam livros. E de facto é isto que acontece, mas é tão redutor, porque reduz o livro não à sua essência, mas ao que não é propriamente o mais importante na história. De facto é isso que acontece. É esse aqui um mote para o resto do livro, mas não é de todo o mais importante. Este é um livro, então, que eu tinha esse preconceito e após a sua leitura vejo quão errado esse preconceito de facto era. Enfim, nós só conhecemos os livros quando os lemos. E às vezes não basta uma leitura, é preciso lê-los, relê-los várias vezes até depreender a sua mensagem no todo. Este livro, esta edição em particular, quero eu dizer, tem então uma introdução preciosa à 50ª edição deste livro. Portanto, ele teve imenso sucesso. Aliás, ele é o grande clássico da ficção científica nos Estados Unidos. Eu penso que não há grandes dúvidas em relação a isso. E, nesta introdução, o Bradbury explica-nos tudo pelo qual ele passou para chegar aqui a este produto final. Ele fala não só das inspirações, mas também do próprio processo de escrita. E as inspirações para este livro foram muito engraçadas porque partiram exatamente de coisas que ele já tinha escrito antes. O Bradbury refere que este livro foi inspirado num punhado de livros, num punhado de contos, aliás, que ele já tinha escrito, e refere em particular 3. Volto a fazer aqui menção no comentário final. E os que ele refere são o Bonfire, este conto que aparentemente fala sobre uma pessoa que fazia listas de livros e que depois se torna bibliotecário. Depois também fala de um outro conto chamado Bright Phoenix, que é sobre pessoas que abdicam da sua identidade para tomarem como identidade livros. Portanto, pessoas que se tornam autênticos livros. Ou seja, a pessoa deixa de ser o João e o Manuel e passa a ser o Dom Quixote, passa a ser a Divina Comédia, algo assim do género. Tenho mesmo muita curiosidade. E depois um terceiro conto chamado The Pedestrian, que é um conto que fala sobre o facto de ser crime caminhar na rua, portanto, livremente. E, nesta introdução, o Bradbury até explica como é que surgiu a ideia para este conto. Na verdade, ele estava a caminhar com um amigo num dia e foi parado pela polícia. A polícia perguntou simplesmente o que é que eles estavam a fazer. E ele, muito irónico, diz: estamos a respirar. Muito engraçado. A polícia depois diz para eles pararem de fazer isso e vão-se embora, e surgiu então esta ideia do Bradbury criar então aqui o conto da Pedestrian, que também vai inspirar alguns aspectos do Fahrenheit 451. Nesta introdução, além destas inspirações, não é? Portanto, ele referir que contos na sua biografia que realmente inspiraram aqui este seu romance, ele conta todo o processo. Portanto, este livro, o romance, foi publicado em 1953, mas antes de existir o romance, existia também um conto de cerca de 25.000 palavras chamado The Firefighter. Teve sempre muita dificuldade em vender os seus escritos, o Bradbury, lá conseguiu, e depois teve a oportunidade
por parte de um editor para ver se conseguia estender este romance. E o Bradbury, tendo então uma filha pequena, uma mulher, não consegue propriamente arranjar aqui um sítio ideal para escrever este romance, para o aumentar. Deambula lá pelas ruas de Los Angeles, até que perto da universidade, UCLA, portanto a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele começa a ouvir ali uns tic-tacs, assim uns sons um bocadinho estranhos, e percebe que numa cave existem máquinas de escrever para alugar. E o que é que ele faz? Obviamente, começa a ir lá a uma espécie de cave-biblioteca para escrever o seu livro. E em 9 dias e $9 gastos, ele consegue ter o seu romance pronto. Ele refere também que, pelo facto de estar numa biblioteca com fácil acesso aos livros, isso permitiu-lhe encontrar as citações ideais para colocar aqui no seu romance. Portanto, tirando ali um bocadinho a inspiração à Virginia Woolf, do A Room of One's Own, um quarto só para si, ele arranja um espacinho só para si, como devem calcular, não haverá de ser fácil escrever numa casa com um bebê pequeno, arranja um espaço só para si e consegue produzir aqui o seu romance. E a experiência dele a escrever o romance, ou pelo menos a forma como ele a descreve, é sensacional também. Quase como uma experiência religiosa, algo muito espiritual. A forma como ele estabelece uma relação com a própria máquina de escrever e diz que as palavras lhe saíam pelos dedos quase sem intenção. E isso eu acredito que tenha sido uma experiência belíssima. Enfim, riquíssimos então esses comentários, esses anexos ao romance que esta edição tem. Eu não sei se a portuguesa terá também, mas que realmente vale a pena ler, vale. Passando então à parte do enredo, e eu não vou discutir muito do que se passa aqui no livro. Não é que seja um livro que se arruine, debatendo aqui alguns spoilers, nada disso. Aliás, a própria palavra spoiler para livros deste género não tem qualquer significado. O livro não se estraga com qualquer tipo de revelação acerca do enredo, nada disso. Mas é importante para discutir, não é? Para eu conseguir levantar aqui alguns tópicos, explicar um bocadinho o que se passa aqui neste romance. Portanto, o nosso personagem principal, chamado Montag, ele é de facto um bombeiro e tem como função não apagar fogos, mas sim queimar livros. A própria primeira frase do livro é algo de mágico. Portanto, a primeira frase do livro é "It was a pleasure to burn". Portanto, era um prazer queimar. Ou seja, o que é que esta frase nos diz imediatamente? A pessoa, o nosso Montag, não estava propriamente descontente com a sua profissão. Ele encarnava a sua profissão, ele vivia de forma apaixonada a profissão que tinha. Aliás, nas descrições que o Bradbury faz da queima dos livros, é algo de muito sensual, algo de muito erótico. Percebemos que existe aqui um prazer, uma lascívia intensa neste processo que rodeia então aqui a sua profissão. Apesar de tudo, percebemos que o Montag talvez não seja assim tão feliz. A forma como ele chega à casa, logo aqui nos primeiros momentos do livro, e vê a sua mulher completamente drogada, e depois o facto de ter de assistir à sua mulher a todos os processos de desintoxicação, a ser aspirada, literalmente, para conseguir remover estas substâncias que a estavam a deixar doente, é algo que revela ao leitor que a situação não é propriamente a melhor. Este mundo que o Bradbury cria não é de todo o nosso mundo, não era sequer o mundo do Bradbury, é um mundo nitidamente de grandes avanços tecnológicos, tanto que o quarto onde a mulher do Montag, a Mildred, passa a vida é um quarto muito estranho, sendo que 3 paredes têm ecrãs gigantes, onde ela vê diversos programas, onde ela interage com outras pessoas, mas sempre de forma virtual. Acaba por ser um bocadinho esquisito, não é? Muito desligado do mundo verdadeiro. E é assim que a Mildred vive. Desde logo nós percebemos que o Montag tem algum segredo, há algo que ele pretende esconder e que está dentro da sua casa. Como devem calcular, serão livros, não é? Isto porquê? É natural que alguém que tenha como função destruir determinada coisa tenha lá no fundo alguma curiosidade para perceber por que raio é que aquela coisa precisa de ser destruída. E o Montag, tendo um cérebro, obviamente que se sente, de certa forma, inclinado para investigar um bocadinho o que é que os livros contêm
que deixe esta sociedade com tanto medo deles, não é? Depois existe uma interação importantíssima que vai ser muito transformadora na vida do Montag, que é quando ele interage com uma personagem chamada Clarice, que será a sua vizinha. Clarice diz que tem eternamente 17 anos e, apesar da troca de palavras que eles têm ser muito simples, muito singela, a Clarice vai colocar o dedo na ferida e vai fazer com que o Montag comece a duvidar do que realmente faz. Vai causar um profundo sentimento de insatisfação dentro daquele personagem. Portanto, se ele antes já estava intrigado, não é, por estes objetos que ele, no seu dia-a-dia, destruía, o facto de a Clarice lhe abrir os olhos faz com que ele tenha, de facto, uma epifania. E ele procura, a todo custo, e colocando a sua própria vida em risco, descobrir qual é a razão dos livros serem assim perseguidos. Depois é preciso entender, e para também, de certa forma, desmistificar, talvez, as pessoas que tenham a mesma impressão que eu tinha antes, eles não se limitam a destruir livros. Portanto, quando estes bombeiros são chamados, quando soa o alarme, eles não destroem somente os livros. Eles queimam os livros, eles queimam as casas, eles queimam as pessoas que estiveram ligadas ou que tenham interagido com os livros. Portanto, ardem tudo. Tudo o que alguma vez esteve ligado àqueles livros, eles destroem. E depois, numa interação posterior que o Montag vai ter com o seu capitão, lá está, da corporação de bombeiros, é revelado o porquê. O Bradbury explica. E é uma explicação muito, muito, muito lógica. Portanto, se fosse um Orwell, vocês poderiam já começar a imaginar um governo despótico que tem como objetivo tornar as pessoas ignorantes. Portanto, eles querem que as pessoas não acedam à informação. É isso que de facto se passa no 1984. Existe uma deturpação de factos. Aliás, existe a própria fuga à informação concreta. As pessoas não têm acesso a informação fidedigna. É tudo fake news. Aqui neste livro poderíamos talvez supor o mesmo. É o governo a atuar dessa forma. Quer eliminar os livros porque, para manter as pessoas, de certa forma, calmas, apaziguadas, o governo talvez queira queimar os livros para as pessoas não terem acesso a pensamento próprio. E não é nada disso que se passa. A realidade acaba por ser muito mais familiar. As pessoas neste mundo simplesmente desligaram-se dos livros. As pessoas desligaram-se dos livros. Os livros foram abandonados. E um dos motivos pelos quais existem então estas corporações de bombeiros é pelo simples facto de os livros causarem confusão. Os livros causam ruído. Os livros causam confronto. Na medida em que um determinado escritor, um determinado filósofo pode dizer determinada coisa e outro pode refutar completamente estas ideias. Então, na cabeça destas pessoas, para que haver esta confusão, este confronto de ideias, quando pode haver harmonia? Ou seja, os livros só geram ruído. Não trazem respostas para a vida de ninguém. Daí haver estas corporações de bombeiros que pretendem eliminar tudo. Daí haver a profissão do Montag. Depois, então, desta interação com a Clarice, eu não vou revelar que palavras é que eles trocam, o Montag desenvolve um sentimento profundo de insatisfação e uma sede incessante de conhecimento, de perceber qual a importância, então, dos livros. E todo este processo, obviamente, que é uma metáfora muito grande. É uma metáfora que, de certa forma, procura revelar o nascimento de um leitor. E eu já discuti isto antes, eu sinto que para uma pessoa ser leitora precisa de conter dentro de si uma boa dose de melancolia e uma outra boa dose de insatisfação, de desassossego, algo que inquieta aquela pessoa. Por isso nós precisamos de encontrar respostas nos livros, de coisas que vieram antes, talvez pessoas que tenham passado pelo mesmo. Nós queremos aquelas respostas, nós procuramos algo, é uma busca. E é uma busca muitas vezes infrutífera, nem sempre temos a resposta que procuramos. Não é? O mundo do Montag é um mundo que não precisa disso, portanto é um mundo que está de certa forma anestesiado e está constantemente feliz. Nesse aspecto, acaba por lembrar mais a utopia do Huxley do que propriamente a distopia do Orwell. No Huxley as pessoas tinham o soma, estavam completamente drogadas. Aqui as pessoas têm a ausência ou a falta de necessidade de conhecimento. E nesse caso, ele cria um mundo que tem por base o ditado inglês "Ignorance is bliss". Portanto, a ignorância é felicidade. E o Montag vai numa demanda para
destruir isto. Destruindo-se, ele vai-se criar leitor. Eu não vou falar de mais coisas do enredo, vou só referir que existem dois personagens importantes também no livro, que é o Beatty, que é o chefe da corporação do Montag, que é um autêntico tirano, e ao mesmo tempo ele vai provar uma coisa, que é uma pessoa, para conseguir destruir outra coisa, precisa de dominar muito bem aquela outra pessoa ou outra coisa. E o Beatty é precisamente isso. Portanto, ele, para conseguir, no seu dia-a-dia, destruir os livros, ele vai conhecê-los melhor que ninguém. No fundo, ele acaba por ser um livro vivo. Portanto, ele próprio é um criminoso. Ele é a autoridade e o criminoso ao mesmo tempo. E não permite que o Montag seja igual. Um personagem sensacional. Quando conheci o Beatty, achei de facto ali uma criação espetacular. E depois existe também o Faber, que acaba por ser um mentor do Montag. O Faber mostra que o conhecimento em si não traz propriamente soluções. O que é que interessa conhecer Pope? O que é que interessa conhecer Milton no meu dia-a-dia? Não me vai dar ferramentas para eu sobreviver. No entanto, o Faber vai ser o mentor desta jornada do Montag. E as coisas vão correr bem? Talvez não. O Montag vai ter que se desenvencilhar sozinho. Existe um aspecto muito importante, então, neste livro de tecnologia. Desde logo, ele é um livro de ficção científica. É preciso que entendam isto. Em certos aspectos, ele fez-me lembrar outras histórias de ficção científica, nomeadamente o livro do Philip K. Dick, o Relatório Minoritário, The Minority Report, que é um livro que, à semelhança deste, é sobre alguém que pertencia a um determinado sistema e que depois vai contra esse sistema. E por ir contra esse sistema é perseguido. Nesse livro do Philip K. Dick nós temos uma realidade diferente, obviamente, mas onde existe o conceito de pre-crime, ou seja, as pessoas cometem os crimes, mas antes de cometerem os crimes, a polícia já tem acesso a esses dados, que eles vão cometer os crimes, e prende-os. No entanto, aqui o nosso personagem principal, nesse conto do Philip K. Dick, vai-se ver no lugar, então, de criminoso e depois, obviamente, será perseguido. Algo que acontece aqui de semelhante ao Montag. O que separa essas obras acaba por ser um par de anos. Não estou em erro. Esta foi em 53, que foi publicada, e o Philip K. Dick terá publicado essa sua pequena novela, conto, sensivelmente uns 2 anos depois. Outra história que me fez lembrar, muito mais recente, foi, sem dúvida, um dos episódios do Black Mirror, chamado Metalhead, que é sobre uma perseguição. E a perseguição é feita com uns cães, não sei se vocês já viram esse episódio, vale muito a pena, uns cães muito robotizados. E agora apercebo-me que esse episódio teve como inspiração este livro, novamente, do Bradbury. Aqui neste livro, a Corporação de Bombeiros tem como auxiliar aquilo que eles chamam The Mechanic Hound, portanto, um cão de caça mecânico, que é uma coisa assustadora. Portanto, o cão consegue detectar todos os odores, consegue chegar imediatamente ao seu alvo e depositar uma pequena dose de sedativo para a pessoa ficar logo prostrada, para ser mais fácil então prendê-la. E aqui o Montag, obviamente, vai ser perseguido por um desses, da Mechanic Hounds, que, lá está, inspiraram depois esses cães robotizados desse episódio do Black Mirror. É um livro riquíssimo, então, que retrata não só, eu não vou dizer o perigo do conhecimento, porque isso já está mais do que batido na literatura, mas retrata a jornada do próprio leitor. O leitor que quer mais, aquela sede não só de conhecimento, uma sede de respostas, que procura, de certa forma, acalmar a sua insatisfação, é algo que este livro nos oferece. Se é algo que seria possível, não. Daí eu ter começado a ver a adaptação de 2018, que tem até o Michael B. Jordan como Montag, que eu acho, aliás, tem atores fantásticos, aquele filme, mas falha nesse aspecto. Não se consegue transpor este livro para aquele cenário. Não fica bem, não é a mesma coisa. Aliás, não estamos sequer a falar do mesmo livro. Eu não vi a adaptação do Truffaut, dizem-me que está mais fiel, e eu acredito que sim. Esta ali de 2018, sinceramente, eu não sei se vou continuar. Eu vi cerca de 15 minutos e, honestamente, não é para mim de todo. Portanto, foi um livro que eu gostei bastante. É uma leitura galopante, apesar de eu achar no início que ia ler mais rápido. Isto porque o livro então debate várias ideias. Existe aqui um conceito importante da memória, de os livros permanecerem dentro de nós e de nós sermos apenas veículos do conhecimento antigo. Neste aspecto, obviamente, também me remete para a antiguidade, quando
As obras eram de transmissão oral, como por exemplo a Odisseia e a Ilíada. As histórias passavam-se. Isto porque, obviamente que não, claro que não seria crime manter um registro escrito. O registro escrito provavelmente ainda não teria sido inventado, mas era a forma que as pessoas tinham para manter a sua cultura, a sua tradição. E isto mantinha-as vivas. A cultura é vida. E este livro, claro que nos diz isso depois, aqui num dado momento, as pessoas procuram manter os livros vivos, não através da sua proteção física, não é? Não o objeto físico em si, mas dentro de si, decorando-os, memorizando-os. Isso é algo de belíssimo, portanto, os livros ficam connosco. Nós absorvemos-los. Este tipo de livros é o que torna o processo da leitura realmente formidável. É o saber que outros pensam como nós, que outros sentem como nós. E apesar de ser uma grande metáfora, é uma bela metáfora. E lá está. O que mais dizer? Por isso é que o livro é um clássico e continua a ser lido nos dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da opinião. Eu, no momento, estou a ler o livro do Rimbaud, sendo que está a ser uma leitura muito, muito, muito lenta. Eu também quero assim. Ainda não escolhi a próxima leitura. Talvez faça um li escolhi, acho que sim. Mas depois hão de ver isso aqui no canal. Digam-me o que é que estão a ler no momento, se já leram o Fahrenheit 451, o que é que acharam, se gostaram ou se não. E vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!